Vamos mergulhar hoje num momento que foi um verdadeiro divisor de águas. Um protesto que não só desafiou um império religioso, mas que acabou redefinindo o pensamento ocidental para sempre. E a pergunta que guia nossa análise é essa, né? Como é que pode um único documento pregado por um monge na porta de uma igreja ter sido a faísca que incendiou a Europa inteira? Bom, a resposta para isso começa com uma prática bem controversa. A data-chave aqui é 31 de outubro de 1517. Foi nesse dia que Martim Lutero, que era professor de teologia, foi lá e pregou suas 95 teses na porta da igreja. E o alvo principal dele? Uma prática que estava gerando um descontentamento enorme na época, a venda das tais indulgências. E aqui a gente chega no centro da questão. O debate não era só sobre teologia, não. Era sobre algo muito mais fundamental. Quem é que tem, de fato, o poder de perdoar pecados? Mas afinal, o que era uma indulgência? De forma bem direta, era a venda do perdão. A ideia era que uma pessoa podia pagar uma certa quantia para ter seus pecados perdoados, e às vezes até antes mesmo de cometê-los. A forma como as pessoas enxergavam isso era bem direta e, vamos dizer, um pouco cínica. Era como se fosse o direito de pecar. Se a pessoa tivesse dinheiro suficiente, parecia que era possível comprar a liberdade para errar, mas ainda assim garantir a salvação. Como resposta a tudo isso, começou a surgir uma nova forma de pensar, uma estrutura de ideias que buscava reconectar a fé com suas raízes. Essa estrutura ficou conhecida como os cinco solas. Sola, para quem não sabe, é a palavra em latim para somente. Eram 5 pilares que buscaram redefinir a fé: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Cada um deles era uma resposta direta ao que os reformadores viam como desvios da mensagem original. Esses pilares significaram uma mudança radical. Sola fide queria dizer que a salvação vinha só pela fé, não pela compra de um perdão. Já sola gratia dizia que a salvação era um presente, não algo que se conquistava por mérito. Solus Christus afirmava que Cristo era o único mediador, o que eliminava a necessidade de intermediários aqui na Terra. E por fim, soli Deo gloria, que significava que toda a glória deveria ser só para Deus, e não para as instituições humanas. De todos esses 5 princípios, talvez o mais revolucionário, pensando na estrutura de poder da época, tenha sido o sola scriptura. Sola Escritura significava basicamente que somente a Escritura tinha a palavra final sobre a Igreja. Nem as tradições, nem os concílios, nem mesmo os papas. A palavra escrita era a regra máxima. Isso dava poder para o indivíduo, que agora podia ler e interpretar por si mesmo. Uma ideia radical para aquele tempo. Só que isso levanta uma questão muito importante. Se toda a autoridade está num texto tão antigo, como ter certeza de que ele é confiável? De que não foi alterado com o passar de séculos e séculos? A busca por essa resposta nos leva a algumas evidências bem interessantes. A primeira evidência está na quantidade de manuscritos antigos. A gente está falando de cerca de 3.000 cópias conhecidas dos textos bíblicos em grego. Essa abundância toda permitiu que os estudiosos comparassem as versões e confirmassem a consistência do texto ao longo do tempo. E aí, já no século XX, acontece uma descoberta impressionante: os manuscritos do Mar Morto. Eles ficaram escondidos por quase 2.000 anos. Quando foram encontrados e comparados com os textos que já se conhecia, a semelhança era incrível. Isso foi uma baita confirmação de que os textos foram preservados com uma fidelidade impressionante, validando a base do princípio de sola scriptura. Mas o legado da reforma vai muito além da teologia. O que começou como um debate sobre a autoridade da Igreja acabou evoluindo para algo ainda maior: a ascensão da consciência individual como uma força de transformação. Era inevitável que o confronto acontecesse. Lutero foi chamado pelas mais altas autoridades da época e recebeu uma ordem bem clara: negue tudo o que escreveu. Ele sabia que a vida dele estava literalmente em jogo naquele momento. E a resposta dele entrou para a história, um verdadeiro marco. Ele não apela para a autoridade do Papa ou de concílios. Ele apela para a própria consciência, que ele diz estar cativa à palavra de Deus. É, talvez, a declaração mais forte da primazia da convicção individual sobre a obediência cega à instituição. Então, o ponto central é este: uma mudança de poder monumental. A autoridade, que antes era super centralizada numa hierarquia, de repente foi transferida para um texto. E um texto que, graças à invenção da imprensa, estava se tornando acessível para todo mundo.
Isso abriu a porta para a interpretação individual, para o pensamento crítico. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje, sabe? E que vai muito além da teologia. O dilema de Lutero é atemporal. Quando a consciência de uma pessoa bate de frente com a autoridade de uma instituição, qual das duas deve prevalecer? É uma questão que continua nos desafiando até hoje.